Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Horti Verde Serra Grande, saúde e qualidade. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. É tempo de reflexão, e eu disse: se quiser mudar o mundo, comece mudando o seu. Quando magoar alguém, reflita o que aconteceu, se inspire num bom antigo e onde passar deixe amigo e agradeça o que Deus deu. É provando que aprendeu que você vai decolar. Não é levantando tarde que você vai chegar lá. Mas mostre do que é capaz, meta a cara e vá atrás do que você almejar. Pois o mundo para mudar começa dentro da gente. Fique feliz pelos outros, seja leal ao que sente. Tenha gratidão e respeito, comece a andar direito que tudo seu vai para frente. Faça isso, experimente e observe a diferença. Faça uma limpa na cabeça que cura toda doença. Tudo passa pela mente, a diferença é somente a forma que você pensa. Veja aquilo que compensa, se vale sacrificar o amor da sua família por uma mesa de bar. Faça escolhas por você, para quem sabe um dia ver o mundo todo mudar. Olá, bom dia a você e a toda a sua família. E é com esta bela poesia do cordelista Silmar Melo, da cidade de Sertânia, que a gente abre mais uma edição do programa Notícias do Campo. E os destaques deste domingo você acompanha agora comigo. Escassez de mão de obra dificulta a produção de maracujá. Há 40 anos atrás, a mão de obra era abundante, né? E você conseguia quantas pessoas fosse necessário. Hoje, uma dificuldade enorme, mas o fato é que hoje é muito difícil você conseguir mão de obra, principalmente para o meio rural. Agricultor familiar comemora boa safra do chuchu no município de Xangrande. Qual é a manutenção principal que se faz aqui? Essa folha seca, tem que tirar todinha, esse estalo seco assim, para dar essa mercadoria verdinha assim, ó. Se eu dar essa mercadoria verdinha assim, que tirar essa folha seca e a produção ser boa. Quem tirar essa folha seca não tem produção boa não. Em período de Semana Santa, tem uma iguaria bastante conhecida e que não pode faltar na mesa dos pernambucanos. É isso mesmo, Jonas. Eu estou aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão, mostrando a colheita do bredo. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre a safra deste ano. É já já. Esses e outros destaques, a partir de agora, no programa Notícias do Campo. E o programa Notícias do Campo hoje está aqui na zona rural de Pombos, na fazenda Cabanha Romana, uma fazenda direcionada à criação e reprodução de ovinos de várias raças para corte. E a gente começa o nosso programa falando sobre uma iguaria que não pode faltar na mesa dos pernambucanos, principalmente em período de Semana Santa. Eu estou falando do bredo. A repórter Joyce Fernanda esteve na zona rural de Vitória de Santo Antão acompanhar uma produção dessa iguaria e vai contar pra gente como anda a safra de bredo deste ano. Abril chegou e na mesa do nordestino uma iguaria entra temporariamente no cardápio, o bredo. Temporariamente porque é uma hortaliça que aparece durante esse período e desaparece no restante do ano. Já pensou no motivo? Para entender, precisamos falar com quem entende. E já te adianto que a responsabilidade maior desse sumiço é da tradição. Interessante que é a tradição. Esse bredo no qual nós cultivamos, que é o chamado monjongome, assim popularmente, ele é não muito... é recente, não é muito antigo. Essa semana que antecede a Semana Santa já começa a ter um consumo. Na Semana Santa, de modo especial, começando no domingo até a quinta-feira, ele se torna-se um alimento. Daí então, a partir do sábado, ninguém mais consome. Ele fica um ano todo esquecido, onde nós vamos
só alimentar algumas sementes para poder já tornar o plantio no próximo ano. Mas ele se torna alimento bem consumido só no período da Semana Santa. Passou disso, já ninguém consome mais. Para não perder as vendas, os agricultores de Vitória de Santo Antão, zona da mata de Pernambuco, investiram pesado no cultivo da hortaliça, que demora pouco mais de 30 dias para chegar ao tempo de colheita. A plantação do bredo, para chegar nesse período, é quase a mesma coisa com o tempo do milho, né? Por exemplo, quando passa a quarta-feira, carnaval, né? Aí é o tempo que a gente já pode plantar. Então é uma data provavelmente já marcada pelo tempo, né? Não tem, vamos dizer assim, decidido qual é o mês, ou o mês de março ou o mês de abril, né? A gente não sabe qual é o dia que a Semana Santa cai. Mas, dependendo da quarta-feira de cinza, a gente já começa a plantação, porque a gente com certeza sabe que ele vai chegar em tempo. Fala sobre os tipos de bredo. Existem mais de um, e qual é o que predomina aqui? Qual é que vocês cultivam aqui? Hoje, assim, existem 2 tipos de bredo, né? Como conhecido, tem o fêmea, que é esse aqui, ó. Esse bredo aqui é o chamado fêmea, só que ele é mais difícil de a gente cultivar ele. Por quê? Ele dá em questão do período da chuva, aí não no estrumo, ao redor de casa, da cozinha, então, aí sempre ele nascia. Então, quando a gente veio conhecer esse bredo agora, já foi na década aí de 90, foi quando começou a gente ter esse conhecimento de a plantação desse outro bredo que chama Monjongome, né, que é muito conhecido nas capitais aí, né, no Agreste. Então o pessoal prefere mais ele porque não conhece esse aqui. Dona Edilene é um exemplo. Há 48 anos trabalha como agricultora e faz planos com o reforço que chega ao orçamento da família já nos primeiros dias deste mês. Todos os agricultores ficam esperando ansiosamente que chegue e que futuramente arruma um dinheiro extra, né? E um dinheirinho, uma renda boa para nós que é agricultor. São 48 anos na agricultura, 48 anos fazendo renda extra com o bredo. E qual é o plano para o dinheirinho do bredo esse ano? Esse ano é comprar algumas coisas que fica em sonho, que hoje, se Deus quiser, vai pôr em prática, né? Com dinheirinho para renda que pode revelar. Vai deixar no segredo, né? Vou deixar um mistério. Tá bom, então. Só no mistério. Vitória de Santo Antão é famosa pela multicultura e a região produz mais de 50 tipos de hortaliças. Essas variedades abrem espaço para o bredo durante a Páscoa e o município é um dos maiores produtores do vegetal em todo o país. A produção de Silvio foi vendida tão rápido quanto o tempo em que o bredo fica disponível no comércio. E se ele já tinha gostado do retorno financeiro que a hortaliça deu ano passado, este ano então, depois que ampliou a cartela de clientes, tá feliz da vida. O ano passado, 2025, nós conseguimos negociar aproximadamente entre 18 a 19 mil unidades de bredo. Esse ano, 2026, nós já estamos na estimativa dos 30 a 32 mil já unidade já comercializada. Nós produzimos o nosso lote, trazemos para cá, damos o preparativo e daí já destinamos para a rede de supermercado que vai de Garanhuns até Igaraçu. Nós estamos espalhando tudo nessa região metropolitana do Recife e também do Agreste. Que coisa boa, Silvio! E sabe o que é ainda mais legal? É que a safra produzida nas plantações vitorienses abastece não somente as feiras ou os mercados. Ela ajuda a fortalecer a tradição, a economia e também o mais importante, os laços de união entre as famílias. Vem a alegria de se plantar, a alegria do produtor de colher, aí vem a alegria do consumidor ir no mercado buscar o bredo para poder a cozinheira fazer o seu prato e depois no final nós colocarmos na mesa e fazer a degustação. Então o bredo ele já traz alegria para tudo. Olha que bela matéria, né? O bredo eu me lembro inclusive muito da minha infância, que minha mãe preparava um bredo de coco que era uma delícia. Todos os anos é assim, né? Sempre nesse período a gente lembra logo daquele bredo bem delicioso acompanhado com aquela peixada. Olha, a gente vai a um breve intervalo comercial, mas antes tem a previsão do tempo. E olha só o que vem em seguida. Escassez de mão de obra dificulta a produção de maracujá. Segundo dados da Emater, o número de produtores de maracujá aqui em Araguari e região caiu de forma significativa.
Para se ter uma ideia, no ano de 2000, haviam 130 produtores aqui na cidade. Hoje, são apenas 15 que utilizam várias técnicas para conseguir continuar na atividade. Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo verde da sua região. 25º Remate da Coqueiral Nelore RK. Sábado, 11 de abril, a partir do meio-dia, na Fazenda Coqueiral, em Sairé. Reprodutores e matrizes Nelore puros de origem, registrados, criados a pasto e com avaliação genética superior. Transmissão ao vivo pela internet. Nelore RK. 39 anos, selecionando pra você. Você já se perguntou como tudo chega à sua mesa, de forma rápida e lhe proporcionando praticidade no dia a dia? Eu te respondo. A Horti Verde Serra Grande leva até você as melhores hortaliças e legumes direto do campo para a sua mesa. Tudo fresquinho e saudável. Horti Verde Serra Grande, nos melhores supermercados. Horti Verde é saúde e qualidade. Estamos de volta com o programa Notícias do Campo. Olha, antes da gente começar o programa, nossa equipe passou em um restaurante, comeu uma carnezinha de sol deliciosa com macaxeira, cuscuz e aquele cafezinho bem quentinho. Que coisa boa, hein? Acredito que você na sua casa deve estar fazendo o mesmo. E o clima é esse aqui que vocês estão vendo. Um clima frio e bem delicioso também. Quero também pedir a você que vá nas redes sociais do programa Notícias do Campo. Curta, comente e compartilhe e reforce essa ideia para todo mundo. E no quadro Brasil Rural de hoje, a gente vai falar sobre o maracujá. Ele é uma das culturas que mais eram incentivadas no município de Araguari e tinha uma grande produção. Mas ao longo dos anos, a produção caiu bastante, por dois motivos. Falta de incentivo financeiro e também a escassez da mão de obra no campo. E quem insiste em cultivar essa cultura precisa se reinventar. Do plantio à colheita, o Marcos faz de tudo um pouco aqui no pomar de maracujá. É ele também quem faz a roçagem para evitar que as pragas se espalhem pela plantação. Funcionário que conta com outros 2 colegas na lida diária, conhece todo o processo de produção da fruta e é peça fundamental por aqui. Até porque quando se fala em mão de obra, o produtor vem tendo dificuldades. Assim como em outras culturas, encontrar pessoas dispostas a trabalhar na fazenda não tem sido nada fácil. Há 40 anos atrás, a mão de obra era abundante, né? E você conseguia quantas pessoas fosse necessário. Hoje, uma dificuldade enorme, mas o fato é que hoje é muito difícil você conseguir mão de obra, principalmente para o meio rural. Segundo dados da Emater, o número de produtores de maracujá aqui em Araguari e região caiu de forma significativa. Para se ter uma ideia, no ano de 2000, haviam 130 produtores aqui na cidade. Hoje, são apenas 15 que utilizam várias técnicas para conseguir continuar na atividade. Segundo José Rafael, o problema não é só a falta da mão de obra. Existem várias particularidades que dificultam o cultivo da fruta, fazendo com que muitos migrem para outras culturas. Por ser uma fruta delicada, além do plantio, a colheita também é toda manual. O maracujá é colhido um a um assim que cai no chão. Se demorar para recolher, ele pode apodrecer. Por isso, a atenção ao pomar é minuciosa. A área de cultivo dele é de 2 hectares e a produção chega a 50 toneladas por ano. A espécie principal é a pérola do cerrado, que pode ser usada tanto para sucos quanto para consumo in natura. O maracujá pertence ao gênero Passiflora, que reúne mais de 500 espécies. E o Brasil é hoje o maior produtor de maracujá do mundo.
Segundo dados do IBGE, o Brasil produziu em 2024 736 mil toneladas, 22 mil toneladas a mais que em 2023. A área plantada é quase a mesma nos últimos anos. Em 2023 era de 45,9 mil hectares e em 2024, 47,1 mil. Os dados do ano passado ainda não foram divulgados. Minas Gerais é o 5º estado que mais produz maracujá. Destaque para os municípios de Santo Hipólito, seguido por Araguari, Presidente Olegário, Carmo do Paranaíba e Jaíba. Parte da exportação vai para os Estados Unidos, França, Argentina e Portugal. Os mercados importam o maracujá para o consumo fresco e para a indústria alimentícia. De acordo com dados da produção agrícola municipal do IBGE, o Brasil colheu em 2024 cerca de 736 mil toneladas de maracujá, movimentando mais de 2,5 bilhões de reais na fruticultura nacional. Para que tenha produção do maracujá ao longo do ano, o produtor investe no manejo adequado. O sistema de irrigação por microaspersão ajuda a manter as plantas bem desenvolvidas mesmo nos períodos mais secos. As mudas são produzidas em tubetes e depois transplantadas para o campo, onde passam por um processo de condução em espaldeira, sistema que organiza o crescimento da planta, que começa a produzir a partir dos 6 meses e tem vida útil de 3 anos em média. Depois que a planta atinge o arame da estrutura, é feita uma poda para que os ramos passem a crescer para os lados, formando uma cortina. Olha só o que a turma preparou pra gente, que mesa bonita. Vou mostrar um pouquinho das espécies de maracujá, porque além desse pequenininho, que é o pérola, né, que a gente explicou bem, o seu José Rafael também produz outras espécies e vai falar com a gente. Quais são essas? Essas são as mais comuns, né? Exato. Então, este aqui é o Passiflora edulis, é um maracujá conhecido como maracujá amarelo ou azedo, e é o mais conhecido do Brasil. 96% da área plantada no Brasil é plantado com este aqui. Este aqui, embora seja de casca roxa, é um fruto que é parecido internamente com esses amarelos. Não tem muita diferença, tá? Então, ele, embora seja de casca roxa. E esse outro que você já viu, né, que está lá, que você pode consumir tanto cortando e comendo de colher, quanto na forma de suco. Ele é espetacular, muito rendimento de polpa, muita polpa, olha. A casca parece mais fina que a do maracujá amarelo. Sim, ele isso é uma característica dele. Ele pode ter o interior dele um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais creme, até um creme claro. Né? Infelizmente, né, quem está do outro lado não vai sentir, não vai sentir, né? Mas é muito perfumado. Não é isso? Então, assim que abriu, né, o cheiro já foi total para todo mundo, e vocês vão provar. Vão provar e vão dar nota, que é espetacular. Bom, chegou a hora de experimentar. Esse aqui é o Pérola do Cerrado. Vamos lá. Vamos lá. Tintim. É muito bom. É isso? Muito bom. Espetacular. Espetacular. Aprovadíssimo. Olha, um suquinho de maracujá bem gelado até que não vai mal não, viu? Vai muito bem, obrigado. E hoje tem a estreia da advogada agrarista Simone Maier. No quadro Direito Agrário, vai falar sobre uma pequena propriedade que está endividada. Pode ser tomada pela justiça para pagar esta dívida? Esse é o tema do Direito Agrário de hoje e você confere agora. Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao quadro de Direito Agrário, um espaço onde a gente conversa sobre os direitos de quem vive e trabalha no campo. Eu sou Simone Maier, sou advogada e atuo na defesa de produtores rurais por todo o Brasil. E hoje eu quero falar de uma dúvida muito comum no campo e de um assunto muito importante também. A pequena propriedade rural, ela pode ser tomada do produtor rural para pagamento de dívidas? Muita gente acredita que sim, mas a verdade é que na maioria dos casos a lei protege essa propriedade.
A Constituição Federal Brasileira garante a proteção à pequena propriedade rural trabalhada pela própria família. Ou seja, quando a família vive naquela terra, produz ali e tira dali o seu sustento, a lei entende que essa área, essa terra precisa ser preservada. Agora, existe um detalhe importante. Para saber se uma propriedade é considerada pequena, a lei usa uma medida chamada módulo fiscal. Essa medida é definida pelo INCRA e esse tamanho muda de município para município. E aqui eu vou te dar alguns exemplos práticos. Em Recife, um módulo fiscal tem cerca de 5 hectares. Já no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso, ele chega a 90 hectares. A lei considera pequena a propriedade rural que possui até 4 módulos fiscais. Mas atenção, para se ter essa proteção, a terra precisa realmente ser trabalhada pela família. E existem situações específicas em que a proteção pode não ser aplicada, como quando a própria propriedade foi dada em garantia de uma dívida. Por isso, cada caso precisa ser analisado com muito cuidado por um profissional. Mas o mais importante é você, produtor rural, saber que a legislação brasileira buscou proteger quem vive da terra. E para continuar bem informado sobre os seus direitos e sobre tudo o que envolve a vida no campo, continue acompanhando o Notícias do Campo. Até a próxima! O novo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, esteve recentemente no Recife. Durante a visita, ele anunciou a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para ações voltadas ao desenvolvimento da região da Caatinga. Os recursos fazem parte do programa Caminho Verde Brasil e serão destinados principalmente à recuperação de áreas degradadas, ao fortalecimento da produção agrícola e à ampliação do cultivo de milho no Nordeste. A iniciativa também busca integrar pequenos e médios produtores ao mercado, promovendo geração de renda e maior eficiência produtiva. De acordo com o Ministério, o investimento pretende reduzir os custos da cadeia produtiva, especialmente da avicultura, que hoje depende do transporte de grãos de outras regiões do país. Durante a agenda na capital pernambucana, foram discutidas parcerias com instituições financeiras e representantes do setor produtivo para facilitar o acesso ao crédito e viabilizar os projetos no semiárido. A ação integra um plano nacional mais amplo, que prevê investimentos de até 30 bilhões de reais e tem como meta a recuperação de milhões de hectares de terras degradadas em todo o Brasil. Agora vamos saber como está o preço da arroba do boi no cenário nacional e local. Preços de frutas, legumes, hortaliças e verduras, bem como de maquinários agrícolas. Esse é o quadro Mercado. Em São Paulo, a arroba do boi opera a partir de R$ 335. Minas Gerais registra valor mínimo de R$ 333. Já Mato Grosso tem cotação inicial de R$ 335. No Paraná, a arroba do boi gordo opera a partir de R$ 348. Pernambuco tem valores iniciais de R$ 320 por arroba. A média nacional está em torno de R$ 330. No Ceasa Pernambuco, o quilo da cenoura está sendo vendido por R$ 4,50. O quilo da macaxeira está sendo comercializado por R$ 2,50. Já o quilo da graviola está saindo pelo valor de R$ 6,50, enquanto que o quilo da laranja é cotado a partir de R$ 1,75. Agora a gente confere os preços dos maquinários, ofertas Casa do Agricultor. Ensiladeira Nogueira EN12 em 10 vezes de R$ 1.180. Balança para ovinos, caprinos e suínos BL300 Laboremos em 10 vezes de R$ 830. Fatiador de palma Garten GPM 700 com motor de 7 cavalos a combustão em 10 vezes de R$ 461.
Preços imbatíveis e todos os implementos você só encontra na Casa do Agricultor. E agora a gente vai ao quadro Técnicas e Manejos falar sobre prevenção e tratamento contra doenças do carrapato. Começando mais um Técnicas e Manejos, e hoje a gente fala sobre doenças causadas por carrapatos em bovinos. Eu tenho ao meu lado o professor doutor, médico veterinário, Francisco Souza, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e agora a gente quer saber um pouco sobre tratamento, prevenção, que é o mais importante. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. O tratamento, existe na verdade tratamento, né? Como são agentes de classes diferentes, nós temos protozoários e bactérias, os tratamentos eles acabam sendo diferentes. Então, se você diagnostica e tem os dois agentes no animal, a gente vai ter que entrar com protocolos para esses dois agentes. Então, normalmente a bactéria vai ser administrada antibióticos. Existem algumas classes de antibióticos que são que a bactéria é sensível, principalmente o grupo das tetraciclinas, e no caso dos protozoários, nós vamos ter que entrar com quimioterápicos específicos para esses protozoários, que também já existe uma ampla variedade no comércio. A recomendação principal é, de fato, procurar um médico veterinário que possa chegar ao diagnóstico e exatamente instituir esse tratamento correto. Fora essas duas linhas de tratamento, de medicação, o importante também se fazer a tratamento de suporte, né, que é principal a fluidoterapia, o uso do soro. Né? Então, muitos animais, às vezes, precisam tomar o soro para poder restabelecer, principalmente, a volemia, né? Que é o volume ali de sangue que esse animal está perdendo por conta da destruição dessas hemácias. Quando o produtor ele adquira um novo animal, ele faça uma quarentena, saiba de onde ele está adquirindo, se é capaz de estar trazendo, se ele não tem no plantel dele a doença, ele tem que ter o cuidado na quarentena para ele não trazer um animal, esse animal vir infectado ou com carrapato também, e esse carrapato passar para os outros animais. Sim. Agora, é importante que esse controle ele não seja 100%, é importante que nós tenhamos, os produtores tenham sempre a manutenção de uma quantidade mínima de carrapatos, pois com a presença desses carrapatos na propriedade que esses animais vão estar sempre em contato com esses agentes e produzindo defesa, produzindo os anticorpos e mantendo equilíbrio. É difícil falar isso com o produtor, que a gente tem que ter carrapato na propriedade, mas sempre mantendo o controle em uma menor quantidade, apenas para a gente ter a manutenção desses agentes ali na circulação sanguínea e ter ali uma manutenção desses níveis de anticorpos nesses animais. Ok, professor doutor Francisco Souza, obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigado também pelo convite, participar das Notícias do Campo. Muito obrigada, viu? E a gente volta com você, Jonas, esse foi mais um Técnicas e Manejos. Agora eu queria saber como é que está a sua agenda para este domingo. No quadro Agenda, fique por dentro dos eventos que acontecem em sua região, bem como de cursos online gratuitos. De 8 a 11 de abril acontece a Festa do Padroeiro São Vicente Ferrer, no distrito de São Vicente, na cidade de Itapetim. Vão ser 4 dias de festa com muitos shows, entre eles Cláudio Santos e Ranieri Vaqueiro. No próximo sábado, dia 11 de abril, o município de Tuparetama comemora 64 anos. E para comemorar, Mani Vaqueiro e Delmiro Barros já estão convocados para animar o povo no pátio de eventos da cidade. E quem também está se preparando para comemorar 64 anos de história é a cidade de Itaíba. Os festejos acontecem no dia 27 e no dia 28 de abril, 2 pedradas para agitar o público, Murilo Ruff e Zé Vaqueiro. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: Agricultura de Precisão na Colheita de Grãos, Reforma Tributária, Impactos, Estratégias para o Agro e Assuntos Gerais na Piscicultura. Inscrições pelo site ead.senar.org.br.
Já a Embrapa está oferecendo os cursos de processamentos de mandioca de mesa pela agricultura familiar, manejo da cigarrinha e do complexo de enfesamentos na cultura do milho e manejo produtivo na apicultura. Inscrições pelo site da Embrapa é _campo.sede.embrapa.br. Lembrando que você pode mandar sugestões de cursos online gratuitos e também de eventos que acontecem em sua região para o nosso e-mail pgmnoticiasdocampo@gmail.com. Agora vamos falar sobre o chuchu. É um vegetal bem versátil, com um sabor suave e também bastante nutricional. Nossa equipe foi até a zona rural de Xangrande conhecer uma produção desse vegetal e também conhecer a história daquele produtor que criou os filhos cultivando várias cultivares, sobretudo o chuchu. Adenido Francisco é agricultor familiar desde a infância. Nas redondezas da zona rural de Xangrande, no Agreste, é conhecido pelo apelido de Nido. Aqui no sítio Palmeiras, ele possui 10 hectares de terra. A atividade aqui é baseada na multicultura, onde são cultivados diversos tipos de vegetais. Mais da metade da propriedade é dedicada ao cultivo de chuchu. Eu nasci na terra do chuchu, bem dizer. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos, eu estou com 51. Sou agricultor desde pequeno. Desde pequeno? Desde pequeno, chuchu. E aí, por que você preferiu o cultivo do chuchu? Meu pai sempre plantava chuchu, eu consegui o rumo do chuchu. É mais lucrativo do que outras culturas? Não é lucrativo, que dá muito trabalho, que não tem nada sem trabalho, né? Tudo é com trabalho. Mas a lavoura mais que aguenta sol, aguenta inverno, e para mim isso é melhor, né? Entendi. Outra lavoura não aguenta nem sol e nem verão. E o chuchu aguenta sol e aguenta inverno. O chuchuzeiro é uma trepadeira de crescimento rápido. É uma planta que precisa de cercas ou uma estrutura de madeira, conhecida como espaldeira, parreira ou latada. Para seguir o crescimento, ramifica e põe muitos frutos. Mas, como toda lavoura, é preciso de cuidados. Então vamos conhecer aqui a horta de seu Nido, porque ele falou que toda essa horta aqui de chuchu precisa ter uma manutenção constante, né? Nido, me diz uma coisa, a gente já está aqui embaixo da horta, onde todo o chuchu é produzido. Agora, qual é a manutenção principal que se faz aqui? Essa folha seca, tem que tirar todinha, esse estalo seco assim, para dar essa mercadoria verdinha assim. Se eu dar essa mercadoria verdinha assim, que tirar essa folha seca e a produção ser boa. Se não tirar essa folha seca, não tem produção boa não. Então todas essas folhas secas que a gente está vendo aqui, é preciso que esse tipo, ela não cai naturalmente não? Cai não. A falta de mão de obra dificulta um pouco a produção, mas nada que desanime esse guerreiro. Tá faltando fornecer trabalhador para tirar essa folha que não tem mais. Tem que tirar uma por uma, essa folhinha tudinho assim, dar um trato nela. Aí o sol já penetra melhor aqui na horta? Fica melhor para levar o quilo do sol e essa folha já fica estume na terra, a aguação já fica munhada da terra. É uma das manutenções que deve ser feita. Deve ter feita. Que não ser feita, a horta vai se acabar muito tempo. Porque quanto mais folha tem em cima, a horta vai se acabar mais rápido. Nido já tem 51 anos. Com alegria, ele tira o sustento da família trabalhando de domingo a domingo na roça. Para mim, eu estou no roçado, para mim é alegria. Eu sou agricultor, graças a Deus. Meu pai me ensinou assim, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. Amém. Depois de plantado, o chuchu está pronto para a colheita em 4 meses. Chuchu certo é 4, 5 meses para chegar. Na minha terra mesmo aqui, não sei da terra dos outros, cada terra é diferente, né? No meu trato aqui, é 6 meses para estar botando direitinho, 4 meses para chegar a 6 meses direitinho. E mais um ano e 6 meses, faz 2 anos, tem que cortar aquela horta de novo, começar do zero de novo, a mesma semente, para chegar daqui, esperar 4 meses tratando de novo. Agora tem que ter outra horta de reserva, para quando se acabar, não se acabar tudo, né? Rico em água e fibras, é geralmente consumido em sopas, feijão ou salada. O senhor come chuchu também, não? Eu gosto de chuchu. Com o quê? No feijão é bom demais. No feijão, na salada, na que salada. É bom. Ele fritinho, não já? O chuchu que botar eu como. A produção de chuchu aqui na propriedade é intensa. A cada mês, cerca de 15 toneladas são ceifadas, uma média de 40 mil frutos. Esse número, quando se trata do município, chega a cerca de 200 toneladas ao mês. O escoamento da produção é facilitado com o apoio da Secretaria de Agricultura do município. Xangrande é um dos grandes produtores de frutas e de legumes, né? E um desses legumes produzidos é o chuchu.
ele chega a ser um dos maiores produtores do estado de Pernambuco? Sim, Enxerga Grande hoje, ou melhor, há bastante tempo, já é um dos maiores produtores de chuchu do estado de Pernambuco, né? Se tornou referência dado a todo o desenvolvimento dos agricultores, dos produtores rurais aqui da região, que a gente tem aqui o sítio Palmeiras, o sítio Macacos como grandes produtores, né? Isso faz com que Enxerga Grande se torne o principal produtor de chuchu em Pernambuco. Agora, essa grande produção, especificamente de chuchu, ela se dá aqui por que esse destaque? É o clima, é a temperatura, é a atenção dos órgãos municipais? Eu acho que é um conjunto, não só o clima, não só o cuidado, né? Os agricultores que são os principais atores e o apoio também da secretaria, através dos órgãos envolvidos para que essa produção realmente tenha resultado. E aí isso envolve desde também todas as áreas de escoamento, o apoio técnico. Eu acho que um conjunto de coisas que faz com que a gente realmente tenha essa produção tão significativa aqui na região. O cuidado com os 10 hectares é constante. Depois de toda a colheita, Nido mantém a atividade em outras cultivares, fazendo o equilíbrio do solo através da rotação de cultura e o equilíbrio financeiro. Pelo visto, para este pai de família, com 3 filhos e uma esposa, o que não pode é parar no tempo. Ao nascer de cada sol, começa uma nova missão. Ao findar de cada dia, a certeza de mais uma batalha vencida. E por falar em chuchu, a nossa equipe comeu um chuchu bem delicioso hoje no restaurante que a gente passou, viu? Muito bom, por sinal. Olha, e se você quer elevar os números de sua marca, quer levar o Notícias do Campo até a sua cidade, basta entrar em contato por esses números que estão aqui em sua tela. O Notícias do Campo, que é o único programa dedicado ao agronegócio pernambucano. A gente vai ficando por aqui, desejando desde já um ótimo domingo para você, agradecendo também a todos que fazem a Fazenda Cabanha Romana. E no domingo às 8 da manhã estaremos de volta. Se você quiser acompanhar alguma reportagem ou até o programa inteiro, basta acessar o nosso canal no YouTube. Um bom dia a você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Horti Verde Serra Grande, saúde e qualidade. Nelore RK, 38 anos selecionando para você.